Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão, que está em preparação para a partida contra o Sport. Os comentaristas do programa Jogo Aberto falaram sobre a discussão que está acontecendo entre Palmeiras e Flamengo, o BAP com Leila. E tem informação importante também sobre o gramado sintético, né? Eles falaram aí sobre o gramado sintético, que o BAP falou sobre essa situação que teria que acabar no futebol brasileiro. Vamos analisar aqui a imprensa falando sobre isso. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos para vocês todas as informações do Flamengo. E tem informação importante também sobre um jogador chamado John Arias. Você já ouviu falar dele? John Arias, que era do Fluminense. Nesse momento está no Wolverhampton, na Inglaterra. Muitos falam que ele pode vestir a camisa do Flamengo, que é um alvo do Flamengo para 2026. Vamos analisar a imprensa falando sobre isso. Deixa o seu like e a gente se vê daqui a pouquinho. Fica até o final do vídeo que eu vou falar sobre esse tema, tá bom? Créditos, canal Jogo Aberto. Bora para as notícias do Mengão. Vocês estão parecendo Flamengo e Palmeiras que não se entendem de jeito nenhum. Agora, outra vez, o presidente BAP criticou o gramado sintético. O gramado sintético foi aprovado pela FIFA em situações absolutamente excepcionais para países que ficavam 8, 9 meses sob neve. Então, se não houvesse essa possibilidade, não haveria a prática do futebol. Então, alguns clubes brasileiros pescaram essa possibilidade que havia fora do Brasil e trouxeram para cá, para o Brasil, tropicalizaram a ideia de forma a economizarem na manutenção do gramado. E por fim é o seguinte, custa ao Flamengo e ao Fluminense, que são sócios do Maracanã, alguma coisa como 40 ou 50 milhões de reais por ano para manter um gramado perfeito, jogando-se 80 partidas por ano no Maracanã. Nós acreditamos no Flamengo que isso não é justo, que você tenha um diferencial competitivo estabelecido pelo tipo de gramado que você joga. Ah, mas é muito mais caro ter grama. É mais caro ter grama. O nosso ponto de vista é que se você não tem condição de praticar o futebol que é o maior campeão do mundo em campo de grama, talvez você não possa disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Gente, pegou pesado, hein? Sem nenhum problema, sem papas na língua, criticando mesmo o gramado sintético que pertence a alguns clubes como Botafogo e Palmeiras, que são rivais diretos, não é? Então, claro, a gente sabe que agora o Galo também tem o gramado sintético, aí o Atlético Paranaense, que por enquanto está na Série B. Enfim, a questão toda, gente, é que há essa possibilidade, né, Chico? Não dá para hoje você dizer que é proibido, mas é impressionante. Alfinetada daqui, dali, Palmeiras e Flamengo não param. Gente, é uma raiva, é uma disputa. Calma, é só Libertadores e Brasileiro, mas é em campo, o problema é só. Parece o Chico e a Renata. Mas daqui a pouco pode dividir, um ficar com uma, outro com outra. Eu acho que eles não querem dividir, não. Dia 29 é muito tempo. É melhor dividir do que ficar sem nenhuma, viu? Pode acontecer. Mas assim, sobre o gramado sintético, isso é um dilema, né, cara? Porque, em tese, o jogador que não defende o clube que joga na grama sintética, ele critica. Ele só não critica quando o seu clube joga lá, né? Muitas vezes, até quando ele sai do clube, ele vai lá e critica, né? Como é o caso do Dudu. Mas, enfim, é aprovado, gente. É autorizado. Eu acho que os jogadores já se manifestaram dizendo que muda o jogo, porque muda a kick da bola, a velocidade do jogo, o jogo é outro, acaba tendo impacto esportivo, nem relacionado à lesão, né, que acho que não tem um estudo mais comprovado, é óbvio que gera mais impacto e existem números de lesões mais ligamentares do que musculares no gramado sintético, mas isso também eu acho que não tem uma comprovação científica tão assertiva para a gente entender que não pode. E outra, a entidade máxima do futebol libera. Não existe aquela vírgula que o BAP colocou ali. Foi criado para isso. Não interessa. Hoje é aprovado, autorizado pela FIFA, regulamentado, e os clubes que têm as arenas multiuso, eles acabam se valendo disso. É feio? É. Visualmente, olhando o gramado do Allianz Parque, é horrível. O do Newton Santos até visualmente é um pouco melhor. Mas os agentes do espetáculo reclamam. Então, eu acho que a gente precisa colocar em discussão agora, nas arenas multiuso, o que vai se fazer? Porque o gramado de grama natural, né, sendo redundante, ele demanda muito investimento.
A Arena do Grêmio, que agora foi adquirida por um empresário e doada ao clube, ela passou por uma série de investimentos de iluminação, porque não bate sol, né, com a arena mais fechada, para que o gramado melhorasse. E melhorou. Depois de 12 anos, com gramados terríveis tapete, lá. né? Tá o tapete. Agora tá lindo, mas precisou investimento, precisou gasto. Os clubes querem fazer isso? Como é que eles vão ceder para shows e aí no dia seguinte tem um jogo lá? A grama vai estar impraticável. Mas o São Paulo tem vários shows, vai voltar ou não, a gente não sabe ainda, esse ano, e é gramado natural. O Morumbi até tem uma condição, ele é mais aberto, né? Então pega mais sol, então tem uma condição de o cuidado com a grama ser um pouquinho mais fácil do que os outros. Mas eu acho que a gente precisa colocar em discussão, porque todo mundo reclama. Só que enquanto for aprovado, autorizado, não tem muito o que fazer, né? Everton Guimarães, qual é a sua opinião em relação a isso? Porque realmente essa discussão, ela é infinita aqui no Brasil e tem sido usada pelo Flamengo nesse momento em que Flamengo e Palmeiras estão polarizando Libertadores e Brasileirão. E lá em Minas tem até caixa acústica dentro do campo também. Lá tem. Pra quê? Eu não sei, acho que é pra aumentar a torcida lá, não sei o que tem isso aí lá. Tem que tomar cuidado com essas caixas aí. Muito o Flamengo e já nota-se que o crescimento e o desenvolvimento do Palmeiras tem causado um certo desconforto. E também a Leila encara, a Leila responde, né? E muita gente, durante muitos anos, alguém do Flamengo falava e as pessoas balançavam a cabeça, aceitavam e tal, e hoje tem muita gente questionando. Em primeiro lugar, BAP, precisa ter um estádio, né? Em primeiro lugar, precisa ter um estádio, né? Segundo, o gramado do Flamengo até muito pouco... Desculpa, o gramado do Maracanã até muito pouco tempo era muito criticado, inclusive pelo Gabigol, que reclamava do gramado lá. Agora, muito melhor do que ter um gramado em péssimas condições para a prática do futebol é você apresentar um gramado que é aprovado pela FIFA, os laudos aprovam e colocar para jogo. Então, eu acho que tem outras coisas mais relevantes, BAP, que você podia se preocupar. Falou assim, quem não tem condição de ter gramado, então que não entre, que não participe, que não tenha o estádio disponível, que não jogue futebol. Então quem não tem condição de ter um centro de treinamento decente, não coloque crianças, adolescentes num container. Então vamos tratar de coisas mais relevantes. Porque se não tem nenhum laudo que aponta, laudo sério, que aponte que os gramados sintéticos apresentam mais possibilidade de lesão. Não existe nenhum estudo comprovadamente feito por gente séria. Se a própria FIFA aprova, quem é o BAP para chegar e questionar gramado sintético? Lá na Arena do Atlético Paranaense tem, no Engenhão tem, aqui na Arena MRV tem e tal. Então, isso aí é conversa fiada, porque times ganham e perdem em gramas sintéticas. O Atlético já perdeu título, já perdeu jogos importantes, empatou ontem com Fortaleza em gramado sintético, e em outras oportunidades já ganhou. Então essa discussão, sinceramente, para mim ela não tem relevância nenhuma, embora eu ache importante, depois de uma declaração do presidente do Flamengo, que é um clube espetacular, gigantesco, a gente discutir sobre isso aqui no programa. Mas a questão, eu acho que não é nem a discussão. O que o Flamengo quer é que não tenhamos mais gramados sintéticos, é o que eu estou entendendo. Então, Marco Aurélio Cunha, será que o Flamengo vai conseguir vencer essa batalha? Porque ele vai encontrar alguns inimigos poderosos no caminho. Renata, é uma batalha política, de narrativas. Por trás dessa narrativa existe uma verdade. O gramado sintético, evidentemente, não é o melhor para praticar o futebol. O futebol é praticado em grama natural, né? Aliás, não é gramado sintético, é piso sintético, né? Gramado é o natural, grama é natural, o resto é piso. E eu vejo que é óbvio que a aceleração do gramado sintético é maior, o impacto é maior. O gramado natural, você pisa e desliza o pé e a energia é dissipada. No gramado sintético, você pisa e a energia volta contra você. Evidentemente, esse impacto nas articulações é maior. Se vai trazer mais lesões ou não, eu acho que traz. Mas é uma questão de fazer estatística e analisar. Eu entendo que você paga R$1 milhão para o salário de um jogador, você pode muito bem manter o seu gramado, seja lá onde for. Ao mesmo tempo, você tem que ceder para os eventos, os shows, etc. Você pode muito bem criar mecanismos para proteger o gramado, para colocar aquelas coberturas quando tem show, no Morumbi se faz isso. Eu acho que o gramado sintético é ruim, eu não gosto do gramado sintético para o desempenho do jogo e para a proteção do jogador. Gramado sintético é para economia e show. Quem faz futebol? Jogador. Eu protejo o jogador, por isso grama natural. Continuidade do julgamento do Bruno Henrique vai acontecer, vai pegar os 12 jogos, não, enfim, estamos acompanhando. E na segunda-feira, o Vitor Roque, que está na seleção brasileira, vai ser julgado também pelo STJD por um post que ele
colocou na internet, tirou, mas mesmo assim ele foi levado ao tribunal e ele comentou esse assunto. Foi depois do jogo do Clássico contra o São Paulo. A cabeça tá tranquila, acho que não vejo para uma suspensão, que nem eu vejo muitos falando, uma conversa educativa aí, acho que já é válida, mas também queria falar que não foi nada por esse lado que muitos estão falando, por homofobia, nada, foi só uma brincadeira ali, que na hora postei, isso é maldade, mas estão levando para outro lado já, e quem achar isso, peço desculpa já de antemão. E não temos ser não, porque eu acho que os advogados do Palmeiras já estão trabalhando também, e espero continuar ajudando o Palmeiras da melhor forma possível. E agora, gente, ele sabe que vai ser julgado e a gente está aqui também na expectativa para ver qual vai ser a postura do tribunal em relação a isso. Edu, você está preocupado? Vamos ver a postura aí dos auditores, né? Será que vai ter vista? Será que não vai? Até porque, como a gente falou aqui ontem, né? De repente, se você não pode pender com relação a clubes, e sim ser profissional e julgar a causa. Então, eu espero que, de repente, eles possam analisar da melhor forma possível, independente de camisa ou não, né? Porque, como ele postou, e na minha opinião, como a gente conversou aqui, é uma coisa assim de brincadeira. É claro que é errado, sim, mas eu acredito que, de repente, conversando, orientando e até mesmo não punindo ele por 2 ou 3 jogos, e sim faça uma ação ou qualquer outra coisa para que essas coisas não aconteçam. E aí, Cicinho? Eu sou totalmente contra a punição. Eu acho muito bacana a questão da levar na esportiva, né? Ele foi infeliz ali, mas rapidamente apagou o poste. A intenção dele não era ferir a integridade de ninguém. A intenção dele era mostrar ali que ganhou o jogo. Que ganhou o jogo. E o apelido dele é Tigrinho, pô. Mas assim, eu sou totalmente contra. Everton, e você? Como julgaria o caso Vitor Roque, especificamente falando sobre esse post que ele levou à internet e depois rapidamente apagou? Quando o post se apaga na sequência, né, Renata? Automaticamente ele entendeu que aquilo ali poderia levar problema a ele. Só que, vamos lá, embora a coerência seja inimiga do entretenimento, por exemplo, o STJD se meteu num problema particular entre Leila Pereira e Dudu, eu disse aqui que não tinha que se meter. E não tinha mesmo. Não tinha nenhuma relação. Se é algo na justiça comum, legal. Agora, no STJD, não. Se alguém levar isso para a justiça comum, legal. Agora, eu pergunto, sinceramente, o que o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva tem a ver com algo que o jogador faz ou um dirigente faz na rede social pessoal? Sinceramente, eu não consigo entender por que o tribunal se mete nisso. Não tem nada a ver. Então, eu acho escandaloso, né, aquilo que de fato tem que ser visto, analisado, né, com provas e etc e tal. Tudo bem que tem relação com o jogador, com o que ele faz, com o trabalho dele. Agora, questões de rede social, questão pessoal, Renata, eu não vejo absolutamente contraproducente o envolvimento do Tribunal de Justiça Desportiva se envolver nisso. Não vejo, sinceramente, mas como tem precedente, né? A questão do Dudu, então talvez eles agora queiram aparecer mais uma vez. Só que é um detalhe que eu acho que não tem nada a ver compararem. Hoje tem um julgamento do Flamengo, na segunda do Palmeiras, temos que igualar as coisas ou não igualar, enfim. O tribunal, ele julga quantas e quantas coisas, quantas pautas aparecem e ninguém fala sobre isso. Ninguém fala que o atleta foi absolvido, que pegou um jogo, que teve um efeito suspensivo. Mas quando é do interesse, porque o Palmeiras pediu efeito suspensivo, lá atrás o Alan jogou. Agora foi definido que ele tem que cumprir mais um jogo, vai ter que cumprir mais um jogo e é contra o Santos, não é? Então, às vezes, você vai esticando a corda tanto no tribunal, uma hora a punição vem. Então, eu só acho que cada um tem que cuidar da sua história, dos seus problemas. Cada clube tem o seu departamento jurídico para isso, mas agora virou uma rivalidade. O Vitor Roque tem que ser punido e o Bruno Henrique também, porque um é Palmeiras, outro é Flamengo. Gente, não sei, eu acho que a coisa não é por aí, Marco. Renata, essa questão que o Everton levantou é muito boa, né? É uma questão privada. Ele cometeu um deslize da sua imagem com a sociedade. Não sei se o STJD tem que estar
ligado nisso. Então amanhã ele briga com o vizinho e aí vai para o STJD que ele brigou com o vizinho, causou um tumulto no condomínio, vai ser punido por jogos. Pode parecer bobagem o que eu estou falando, mas eu acho que é uma intervenção exagerada na vida privada do atleta. Mas tem um detalhe, Marco, no momento em que ele faz, estou sendo advogado do diabo aqui, no momento em que ele faz uma zoação contra um rival ou um animal que é visto pelos rivais como um símbolo de chacota, que não deveria, estimula, em tese, os chamados cantos homofóbicos que geram denúncia no STJD, no palco esportivo. Então, assim, existe uma ligação que é muito maior do que a do brigar com o vizinho, de uma questão particular, que eu acho até da Leila com o Dudu, acho que é um bom exemplo. Agora, também, existe uma coisa, Renata, chamada no direito, mal comparando, né, mas quando tem um crime que gera um apelo muito grande, o chamado júri popular, né, ele chama muita atenção. Nesse momento, qualquer julgamento entre Flamengo e Palmeiras, os auditores pavões como eles são, sabem que vai chamar a atenção. Eles sabem que todo mundo vai ficar de olho no voto dele, na transmissão, nos julgamentos midiáticos que o STJD faz. Mas é uma pena que não seja sempre assim, porque eles teriam preocupação com todas as pautas. Pois é. E não só com essa que envolve Palmeiras e Flamengo por coincidência. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os assuntos são completamente distintos. Só que teremos um atleta hoje do Flamengo julgado e outro do Palmeiras que disputa o título brasileiro e a Libertadores. E eles sabem disso. E eles sabem deixaram para esse neles. Momento. Dá Tudo muito bem like. O do Bruno Henrique já tá arrastando há muito tempo, né, gente? Não deveria nem... 2 anos. Não deveria ser agora. O do Vitor Roque foi no dia 5 de outubro, então é mais recente. E por que vai acontecer tudo agora, nesses próximos dias? Porque Flamengo e Palmeiras estão assim, claro. O Ronaldo acha que tem que ser punido por 70 jogos, né, Ronaldo? Principalmente contra o Corinthians. Contra o Corinthians. Eu tô aqui prestando atenção no que a Renata tá falando e isso é sério, velho. Isso é muito sério, eu também acho. O que tá acontecendo. Porque no momento que nós chegamos agora, dessas duas equipes estarem no embate violento dentro de campo, que é uma coisa salutar, porque eles mereceram, estão ali debatendo, né, pelo campeonato. Agora vem o STJ aí e quer me dar canetada, velho. E a discussão... Os caras querem aparecer quando não devem aparecer. Quer dizer, tem que fazer pra todo mundo, é o que a Renata falou, tem que ser pra todo mundo, se preocupar com todo mundo, não com uma pauta e colocar as duas equipes agora num confronto fora do gramado. Pra que isso, velho? Na verdade, quando um jogador, primeiro, ele é punido com um número maior de jogos e depois o próprio tribunal reduz esse número, ninguém nem quer saber. Os advogados, eles esperam, os advogados dos clubes, que isso ali seja resolvido rapidinho, que ninguém nem lembre. Esse é o problema. Eu acho que as pautas deveriam ser iguais e não são. Ô Rê, só fica uma cobrança... Quando eu digo de atenção, né? Porque os assuntos são diferentes. Será que eles vão escolher o campeão? Isso tá insuportável, essa briga de bastidores, né? Porque agora virou uma loucura, Flamengo e Palmeiras... O Vitor Roque, foi infeliz na postagem, só que imaginar ele pegando 10 jogos por isso. Fica uma cobrança também em cima do STJD por outros casos, ainda mais graves no futebol brasileiro. Eu quero ver como vai ser a pena, por exemplo. Quero ver como vai ser a pena, porque aí abre os olhos, né? Nesse momento que tem final de Libertadores brasileiro. E a questão uma chegada violenta, alguma coisa. Uma chegada que pode derrubar a carreira de um jogador. Qual que é a gravidade disso relacionada a uma publicação infeliz, nas redes sociais? A gente tem que saber como vai ser agora esse julgamento aí, porque eu acho 10 jogos um exagero. Mas isso é a lei, né? Até 10 jogos. Não, sim, só que mesmo assim... Sim, mas há a possibilidade. O que esse cara está dizendo que ele pode pegar isso. Ele pode pegar 10 jogos, 12. Todo mundo. Chico, 12. eu tenho que interromper o assunto aqui rapidinho, porque o Chico tem um recadinho importante. Até 12 jogos. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Olha só, nação, uma informação importante aqui do jornalista Rodrigo Lima no canal Coluna do Fla, falando sobre que o Flamengo monta uma estratégia para fechar a contratação de John Arias, diz jornalista. O John Arias, nesse momento, não está sendo muito bem aproveitado lá no Wolverhampton, na Inglaterra. O elenco do Flamengo está fechado para esta reta final da temporada, mas o Flamengo já pensa no mercado da bola para 2026, né? E o nome do John Arias, que é o ex-Fluminense e o atual meia do Wolverhampton, aparece no radar do Flamengo. E a segunda informação do jornalista Paulo Brito, o John Arias, ele não está contente com o atual momento no futebol inglês. E o atleta pretende continuar, ele tem desejo de continuar na Europa, mas por incrível que pareça, no entanto, o Flamengo monitora de perto a situação do colombiano. Ele tem desejo de permanecer, mas o Flamengo tem tudo para poder ajudar o jogador voltar a jogar o que jogava na época do Fluminense, né? Principalmente falando do futebol brasileiro, o Flamengo tem tudo, eu acho que muito mais do que ele jogando lá no Wolverhampton. Então, seria uma boa contratação
caso o Flamengo consiga trazer ele para 2026. Joga muita bola e vamos ficar de olho para ver se isso pode acontecer, né? O Flamengo já está monitorando o mercado, a gente sabe que a janela abre somente em janeiro, mas o Flamengo já começou nos bastidores aí a movimentar o mercado da bola para se adiantar já na janela de transferência. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o like, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo.